Agro Record News. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Olá, bom dia. O Agro Record News está começando. Seja muito bem-vindo. Foi prorrogado o prazo da primeira etapa de vacinação contra a brucelose em Minas Gerais. Os produtores agora têm até o dia 31 de julho para vacinar as bezerras. O estado de Minas Gerais é pioneiro na execução de políticas públicas para o controle da brucelose, zoonose que pode acometer preferencialmente bovinos e bubalinos. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, supervisiona a vacinação no estado, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Segundo o órgão, a primeira etapa de vacinação e a declaração contra a enfermidade foi prorrogada por conta de desabastecimento de vacinas contra a doença no país. Primeiramente, o Instituto Mineiro de Agropecuária vem acompanhando os estoques de vacina de brucelose desde o início do ano. E a gente tem percebido um desabastecimento da oferta de vacina para os produtores mineiros. A gente vem fazendo relatórios mensais com relação a esse acompanhamento e verificamos que realmente houve uma falta de vacina, tirando a possibilidade do produtor contratar um médico veterinário para realizar a vacinação dos seus animais contra a brucelose. O novo prazo para vacinação é até o dia 31 de julho. Produtores rurais devem vacinar as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade e declarar nas unidades do IMA espalhadas pelo estado a imunização dos animais até o dia 10 de agosto. Dessa forma, a gente espera, com a chegada de novas vacinas, a gente está acompanhando os nossos estoques e vendo que está acontecendo o reabastecimento das vacinas nos nossos estabelecimentos credenciados. A gente espera que o produtor vai ter uma nova oportunidade de conseguir fazer a vacinação e a declaração em tempo hábil. Segundo o IMA, o índice vacinal anual determinado pelo programa é de no mínimo 80% de fêmeas imunizadas contra a enfermidade. Porém, até o momento foram declaradas apenas 40% das bezerras bovinas e bubalinas vacinadas. A vacinação contra a brucelose deve ser realizada 2 vezes ao ano por profissionais cadastrados no IMA. É uma zoonose importantíssima para a saúde pública. Então, a principal forma de prevenção da doença é realizar a vacinação dos animais entre as fêmeas, as bezerras, entre 3 a 8 meses de idade. Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, a previsão de regularização dos estoques dos imunizantes no país ainda no segundo semestre. O governo do Paraná prorrogou por mais 180 dias a emergência fitossanitária para citros no estado. O objetivo é reforçar a medida de combate ao greening, uma das principais doenças que afetam os citros, possibilitando a ação rápida no controle da doença. Desde que as ações mais efetivas no domínio do greening começaram, há cerca de 2 anos, quase 280 mil plantas foram erradicadas nas regiões noroeste e norte do Paraná. A erradicação de plantas doentes, o plantio de mudas sadias provenientes de viveiros registrados e o controle eficiente do inseto vetor são algumas das boas práticas recomendadas diante da doença. A engenheira agrônoma Marlene Causavara salientou que o índice da doença chegou a 20% dos pomares, o que é inaceitável. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e de suco. O Paraná é o 3º estado na produção nacional da fruta, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A governança no agro e a gestão territorial foram tema de um seminário em Goiânia. Reconhecer a agrimensura como ciência que mapeia o futuro do Brasil. Este é o objetivo central da Carta de Goiânia, documento apresentado no encerramento do Seminário Nacional de Agrimensura. O evento, promovido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com o apoio do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região e Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de Goiás, o Sintec, contou com 2 dias de palestras e debates.
Mas até um dos temas que foi abordado nessa nossa carta de Goiânia é exatamente isso, a gente fazer mais encontros regionais em vários estados e pelo menos bianual a gente fazer um encontro nacional semelhante a esse. O Seminário Nacional de Agrimensura, um dos mais importantes do Brasil, recebeu especialistas, técnicos industriais e também estudantes. Na programação foram discutidos temas importantes como diretrizes e ainda sustentabilidade. O Seminário Nacional de Agrimensura, considerado um dos mais importantes do Brasil, reuniu especialistas, técnicos industriais e estudantes. A programação buscou eleger diretrizes, elencar propostas e discutir temas importantes para o desenvolvimento sustentável. Nas regularizações fundiárias, nas regularizações tanto da cidade quanto do interior, da parte da colônia, como se diz lá no sul, os profissionais de agrimensura estão trabalhando. E é natural que esse espaço é um espaço muito grande, porque as grandes cidades e pequenas cidades têm muitas áreas de ocupação irregulares e esses profissionais estão realizando com o seu trabalho e seu conhecimento a regularização dessas áreas, ou seja, dando um título para cada morador da sua casa a partir do trabalho feito por esses agrimensores. Os agrimensores são profissionais que realizam a regularização fundiária no dia a dia, sendo essencial para a legalização de propriedades rurais e urbanas. A demarcação precisa de terras garante a segurança jurídica e o uso adequado do solo. Projetar loteamentos, terraplanagens, redes de saneamento, estradas e até cidades são tarefas que envolvem esses profissionais. Nós entendemos gestão territorial como políticas públicas. É fácil para nós entender políticas públicas de segurança e de educação. Difícil entender que o poder público tem que atuar devidamente no ordenamento territorial. E essa é uma atividade do poder público, ordenar o território. Nos 6 primeiros meses deste ano, o Ministério da Agricultura abriu 72 novos mercados para produtos agrícolas brasileiros no mercado mundial. O Brasil alcançou 150 mercados em 52 países desde o começo de 2023. Nos últimos 6 meses, foram 72 novos mercados em 30 países. Junho foi o mês que mais contribuiu para tornar este o melhor semestre da história para o comércio exterior da agropecuária brasileira. Ao longo do mês, foram abertos 26 mercados em 13 países, correspondendo a 32% de todas as aberturas realizadas no ano. As aberturas de 2024 já contemplam todos os continentes. Entre os principais produtos que tiveram acordos nos requisitos sanitários e fitossanitários estão pescados de cultivo e derivados, sementes de hortaliças, suínos vivos e seus derivados, carne suína, pescados, carne verde, ovos e milho não transgênico. A expansão de mercados internacionais também tem impulsionado as exportações brasileiras, com o agronegócio representando 49,6% do total nos primeiros 5 meses deste ano, gerando 67 bilhões e 170 milhões de dólares em receita. Começou no último dia 27 o vazio sanitário da soja em Goiás. Durante esse período, não será permitido plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento, incluindo as tigueras, que são as plantas de soja que germinam após a colheita. O vazio sanitário é uma medida essencial para a sanidade vegetal e a manutenção da alta produtividade da soja no estado. Ao eliminar as plantas hospedeiras do fungo causador da ferrugem asiática, essa medida contribui para diminuir custos na prevenção e no controle da doença, garantindo a sustentabilidade da cultura. A partir de 25 de setembro, os produtores poderão iniciar o plantio da safra 24-25, com prazo final até 2 de janeiro de 2025. O cadastro das lavouras no Sistema de Defesa Agropecuária deve ser feito até 15 dias após o término da semeadura. Pelo cadastramento, é possível identificar e orientar os produtores sobre a importância do cumprimento dos calendários, evitando prejuízos e garantindo a alta produtividade da soja no estado. Passado esse período do vazio sanitário, que encerra dia 24 de setembro, os produtores deverão cadastrar suas lavouras no SIDAGO. No site da Agrodefesa fica disponível o link
e esse período até 15 dias após o término do calendário de semeadura, que, como eu disse, finaliza dia 2 de janeiro. Esse cadastramento é muito importante para que a Agrodefesa possa identificar e orientar a importância do cumprimento desses calendários e evitar, assim, prejuízos e queda de produtividade dos grãos, bem como não comprometer a produção de sementes de soja. Goiás é o terceiro maior produtor de soja do país, com mais de 17,7 milhões de toneladas cultivadas na safra 22-23, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Esse resultado é fruto do compromisso dos produtores goianos com as boas práticas agrícolas e o cumprimento das medidas fitossanitárias. O vazio sanitário da soja é uma medida preventiva adotada em Goiás desde 2004, com resultados comprovados pela pesquisa científica. A prorrogação do calendário da soja na safra 23-24, devido às condições climáticas desfavoráveis, foi uma medida excepcional e não altera o calendário do vazio sanitário ou da semeadura na safra 24-25. Em Mato Grosso, o valor bruto de produção teve alta de quase 10%. Os números foram divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, e revelam um montante de 131 bilhões e 750 milhões de reais, o que representa um aumento de 9,11% em relação à previsão anterior. Se comparado a 2023, o valor teve queda de 23,57%. A soja continua sendo a principal cultura agrícola do estado, com uma participação de mais de 55% no valor bruto de produção da agricultura nesta projeção. O Brasil é um dos grandes produtores de aipim do mundo. No interior do Rio de Janeiro, o cultivo tem trazido bons lucros aos produtores. Ele é versátil. Pode ser cozido, frito, se transformar em farinha, goma ou caldo e muitas outras formas. Com certeza está presente nos lares dos brasileiros. O aipim é um dos alimentos mais consumidos no Brasil. Para dar conta de toda a demanda, a produção é elevada. Segundo o IBGE, somente em 2022 foram mais de 17 milhões de toneladas produzidas no estado do Rio, o que representou um rendimento de 15 milhões e 200 mil reais. O cultivo é extremamente rentável. Esta família de Casimiro de Abreu, no interior fluminense, vive há 5 anos da produção do aipim. De segunda a sexta, Rosimar trabalha como doméstica. No fim de semana, ela e o marido se dedicam à lavoura. Na propriedade deles, são plantados, em média, 10 mil metros quadrados com os pés do tubérculo. Em 7 meses, já estão prontos para a colheita. O trabalho é pesado, mas rende bons lucros. Com 3 pés, já é possível encher uma caixa de 20 quilos. Para mim é muito satisfatório. Eu amo trabalhar com aipim. É muito bom mesmo. Bom é financeiramente também, porque tem uma boa renda, né? A gente consegue sair para vender, a gente vende bem. Aí eu levo no mercado, a pessoa fala, tem como trazer umazinha para mim experimentar? Com certeza. Aí eu levo, aí a pessoa experimenta, mãe, isso é aipim, pode trazer 2, 3 caixas? Eu falei, ih! Aí eu fico toda empolgada, né? Vendo bem pra caramba, é ótimo. A mandioca, como também é conhecida, tem grande importância econômica para a cidade. A produção anual gira em torno de 300 toneladas. O cultivo da raiz é a principal fonte de renda de cerca de 60 famílias. Durante o ano ele traz um bom retorno. Porque dá para pagar minhas contas, dá para se virar bem, plantando aipim, colhendo, vendendo, dá para se virar muito bem mesmo. O aipim é um dos principais cultivos agrícolas do mundo e o Brasil é responsável por 5,7% dessa produção. É o 5º maior produtor. E toda essa popularidade se dá pela praticidade de cultivar o tubérculo e a alta capacidade de adaptação ao tempo e solo. Para ter uma boa safra, basta uma rama de qualidade e a limpeza do solo. O aipim, ele se adapta em qualquer solo, né? Desde que o solo não esteja comprometido, né? E o aipim, para ele te dar um bom retorno, é muito prático. É você ter uma rama de qualidade, um plantio acompanhado
com a capina, terra, né, na raiz, né? E assim, até um certo período do aipim, a limpeza. Quando ele chega numa parte mais adulta, perto do cultivo, não requer que você deixe limpo. Até por onde o aipim também ele necessita de sombra, né? A única parte que prejudica-se muito o aipim são 2 fatores, é a lagarta e o alagamento. Então, por isso que eles procuram muito fazer até o plantio deles em canteiro. Na cadeia produtiva de Casimiro de Abreu, a mandioca é um dos principais cultivos, junto com o feijão, e movimenta mais de 2 milhões de reais na economia local. O investimento para você ter uma aipim de qualidade é zero, né? É só o trabalho mesmo do produtor. Então, despesa é zero. E aí vem só a colheita, né, o lucro da colheita. Lógico, tem um trabalho que você tem que estar vigiando. E quando pergunto se o trabalho tem valido a pena, o sorriso no rosto de Rosimar vem como resposta. E planta um pé daqui, um pé dali, e deu nisso aí que está aí, mais de 10 mil metros quadrados plantados. Graças a Deus está dando tudo certo. Em nome de Jesus vai continuar. O Brasil deve produzir cerca de 850 mil toneladas de amendoim este ano. E boa parte vai para a produção de doces típicos desta época. O Brasil é o 7º produtor de amendoim do mundo. De acordo com dados do IBGE, em 2022 foram produzidas pouco mais de 848 mil toneladas da oleaginosa no país. Para 2024, a expectativa é de uma produção de cerca de 850 mil toneladas. Boa parte disso é direcionada para o mercado exterior. O Brasil exporta hoje para mais de 100 países os nossos produtos e derivados também. A produção de amendoim no Brasil aumentou cerca de 154% nos últimos 10 anos. São Paulo é o estado líder da produção, responsável por 90% do cultivo no país. E você começa a ter iniciativas em outros estados, como Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, enfim, você começa a ter alguns outros focos também de cultivo do amendoim, o que é bom, porque o Brasil tem muito espaço ainda no agro para crescer na sua produção e principalmente na sua exportação, não só da matéria-prima in natura, mas também no produto processado nas suas versões de receitas de doces. E nessa época do ano, o consumo de doces e derivados de amendoim aumenta cerca de 30%. Os chamados doces juninos fazem sucesso. A protagonista é a paçoca, que, de acordo com uma pesquisa realizada pela ABICAB, a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Amendoins e Balas, é o doce preferido dos brasileiros. Essa fábrica, a maior de derivados de amendoim da América Latina, fica em Ribeirão Preto, no interior paulista. Ela tem 1.100 colaboradores que ganham um reforço de mais 400 nessa época dos festejos juninos. Nesse período a gente vê um incremento importante de vendas em todo o Brasil, inclusive para o mercado externo, né, com todas as linhas de produtos aí à base de amendoim. Aqui são produzidas por dia cerca de 5 milhões de unidades de paçoca nesta época. O produto é resultado da torra de 90 toneladas do amendoim, que chega de um único fornecedor. Hoje nós temos aí praticamente em torno de 25 mil hectares de áreas plantadas em parcerias com produtores. Ao receber essa matéria-prima, né, dentro da nossa unidade, a gente faz toda uma análise na entrada dessa matéria-prima para a gente garantir aí todos os controles que fazemos, né, dentro da nossa unidade. A fábrica não para, são 3 turnos. Modernas máquinas torram o amendoim, tiram a película e enviam para o moedor. Todo o processo é automatizado. Depois, a mistura é feita com amendoim, açúcar e sal apenas. De lá, a massa solta é levada até uma linha de alta velocidade, onde o doce é formatado e vai para a embalagem. Esse processo todo leva apenas 15 minutos. Aí o produto está pronto para abastecer o país e o mundo. Desta fábrica saem 34 produtos doces diferentes à base de amendoim, que atendem não só o mercado interno, mas também brasileiros que moram fora do país. É o Mercado da Saudade.
E essas pessoas, quando vão para outros países, né, sentem falta do gostinho brasileiro, daquele produto de amendoim que é tão característico nosso, né? Por conta disso, a gente tem um mercado de exportação em crescimento para países como Estados Unidos, Japão, alguns da União Europeia e aqui América do Sul também, como Chile e Uruguai, por exemplo. O consumo de amendoim pelo brasileiro ainda é baixo, pouco mais de 1 quilo per capita por ano. A média mundial é de 6 quilos, também abaixo do consumo observado na China, de quase 13 quilos por habitante por ano. Mas internamente ainda há espaço para expandir a produção e o consumo. O Brasil tem muita área disponível para a cultura do amendoim e tem cada vez mais, enfim, os produtores têm investido e diversificado a produção do produto. O amendoim tem mercado internacional. O amendoim é um produto rico em nutrientes, proteínas, então a gente vê sim espaço para crescer e está cada vez mais presente, desde o café da manhã até a última refeição do dia do brasileiro. Se depender do consumidor, o sucesso continua garantido o ano todo. De acordo com a pesquisa da Abicab, 99,8% dos entrevistados consideram o amendoim bom para a saúde e 71% dizem que emoção vem em mente quando pensam no amendoim. A 15ª edição do Panorama de Comércio Exterior do Agronegócio foi divulgada pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Não é novidade para ninguém que o agronegócio tem uma importância significativa para a economia de Minas Gerais. Seja na geração de renda até a mesa do consumidor, o agro faz parte da vida de todos nós. O setor a cada dia se expande para os mais diversos países. A China continua sendo o principal comprador internacional. É o que indica a 15ª edição do Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais. O documento apresenta os números das exportações e importações dos últimos 10 anos, com foco na performance de 2023, e destaca os principais destinos, rankings e produtos comercializados no mercado internacional. Isso é muito importante para que o produtor rural tenha esses números na cabeça, facilitando a tomada de decisão e a gestão do negócio. Minas Gerais foi o 5º maior estado fornecedor de produtos agropecuários, contribuindo com 8,6% na receita total das exportações do agro no país. O volume embarcado foi de 15,6 milhões de toneladas. Em relação às cadeias produtivas, alguns destaques na edição são o complexo sucro-alcooleiro, a carne de frango e os produtos florestais. O açúcar em si, ele foi exportado para o exterior 1,8 bilhão de dólares, num volume de mais de 4 milhões de toneladas, tendo a China como principal destino desse produto. Podemos citar também a carne de frango, com mais de 370 milhões de dólares exportados, um volume de 190 mil toneladas, com 3 países principais, México, China e Rússia. Os outros 2 produtos que a gente pode citar é a celulose, com mais de 1 bilhão de dólares exportados e um volume de mais de 1,6 milhão de toneladas. O último produto que a gente pode citar aqui é o milho, com mais de 247 milhões de dólares exportados e 821 mil toneladas. Os dados de 2023 também mostraram um aumento nas vendas desses produtos de 12,2% na comparação com 2022 e 78,1% com o resultado de 10 anos atrás. Ao todo, as exportações atingiram um montante de 14 bilhões e 300 milhões de dólares, 36% do total de exportações do Estado para o mercado internacional. A Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, a SEAPA, vem fazendo um trabalho para abrir novos mercados, com rodadas de negócios internacionais, treinamento de empresas que querem fazer exportação e promovendo assistência técnica via sua vinculada Emater, a pesquisa via EPAMIG e a defesa sanitária via o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Suas 3 vinculadas, juntamente com a SEAPA, faz o trabalho favorecendo esse comércio exterior. E pela primeira vez na série histórica, Minas Gerais sustentou a marca de mais de 1 bilhão de dólares exportados mensalmente no período de janeiro a maio.
As exportações do agronegócio mineiro atingiram um marco histórico nos primeiros 5 meses de 2024. O valor total alcançou 6 bilhões e 600 milhões de dólares e mais de 7 milhões e 100 mil toneladas. Um aumento de 13% tanto na receita quanto no volume em relação ao mesmo período do ano passado. Pela primeira vez, Minas Gerais sustentou a marca de mais de 1 bilhão de dólares exportado mensalmente. Se as vendas continuarem aquecidas do jeito que estão, a estimativa é que as exportações do agro alcancem o valor recorde de 16 bilhões no final do ano. A pauta exportada englobou 505 diferentes produtos agropecuários que foram enviados para 157 destinos ou países, evidenciando a abrangência global dessas operações. Segundo a Secretaria de Agricultura, o principal destino das exportações continua sendo a China, com 2 bilhões de dólares, seguida de Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. Os produtos agropecuários respondem por 38% do valor total das vendas externas de todo o estado de Minas Gerais. Além do café, que é o nosso carro-chefe das exportações do agro mineiro, tiveram destaque os produtos dos complexos soja e sucro-alcooleiro, as carnes e os produtos florestais. O café liderou as exportações mineiras com um valor de 2 bilhões e 900 milhões de dólares, 44% da receita total. Foram exportadas 13 milhões de sacas para 83 países, com destaque para aumento significativo das compras pela China. O complexo sucro-alcooleiro também registrou ótimos números, com 689 milhões de dólares em exportações. O açúcar, responsável por 85% do segmento, viu um aumento expressivo tanto em valor quanto em volume. As carnes bovina, suína e de frango apresentaram um crescimento de 15% no volume embarcado, registrando 186 mil toneladas. A receita foi de 581 milhões de dólares, um aumento de 14%. Destaque para a carne suína, enquanto a carne de frango enfrentou desafios no mercado internacional. O setor de produtos florestais gerou uma receita de 478 milhões de dólares, com a celulose liderando as exportações. Apesar disso, o segmento passou por uma queda nas vendas deste ano. Por fim, o complexo da soja totalizou 1 bilhão e 700 milhões de dólares e 3,9 milhões de toneladas, diminuição de 14% na receita e decréscimo de 7% no volume. O cenário já era esperado devido à menor oferta do grão pela safra reduzida. Produtores do Mato Grosso ganharam um aliado para a armazenagem dos grãos. O Silo Bolsa foi apresentado como a solução para guardar a safra. Mato Grosso é celeiro da produção agropecuária nacional e enfrenta alguns desafios críticos que comprometem a sua robusta produção de grãos. A vida do produtor rural aqui no campo não é nada fácil. Imagine você ter uma empresa a céu aberto, investir milhões de reais em sementes no chão, encarar os intempéries do clima, fazer a colheita e, na hora de fazer a armazenagem desses grãos, não ter local suficiente. Com quase 85 milhões de toneladas de produção de grãos previstas para a safra 2023-2024, Mato Grosso enfrenta um déficit de 51 milhões de toneladas em sua capacidade de armazenagem, segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Nós temos um problema muito sério, que o produtor é obrigado a tirar o soja para receber a colheita do milho. Ele colhe o soja em janeiro, fevereiro, e em junho já tem que tirar, o soja tem que estar tirado do armazém para receber a safra de milho. Por isso, a Universidade Federal de Mato Grosso e empresas parceiras promoveram o primeiro simpósio internacional de Silo Bolsa, com o objetivo de desvendar a ferramenta estratégica na agricultura moderna. Esse aqui é um sistema de armazenamento na móvel com caminhão, então para suprir o sistema de armazenagem hoje no Mato Grosso, que está em torno de 50%. Então a gente tem um equipamento, é um produto que você faz armazenamento na fazenda com o sistema de caminhão. Esse é o diferencial dessa máquina. Você vai ver depois ali um outro sistema de equipamento, só que esse é um sistema 100% caminhão. Você vai tirar da lavoura, né, vai colher lá na lavoura, você vai trazer para a sua sede e você vai fazer o sistema de armazenagem em Silo Bolsa. Que eu acredito que é uma solução muito boa para o produtor, né, onde se tem o produto armazenado
por um longo período, né? Dá para se dizer pelo mesmo período que se deixa aí no armazém, né? Você estando ele em boas qualidades, você tem a armazenagem perfeita dentro da lavoura, onde você pode ganhar tempo, né? Na colheita e conseguir ter a sua produção salva e segura, né? Em um cenário onde a segurança alimentar e a eficiência na produção de grãos são imperativos, o Silo Bolsa se consolida como uma solução estratégica, eficaz, segura e tecnológica. Um dos sistemas de monitoramento mais importante para a garantia da qualidade da solução Silo Bolsa é o estiramento, né? Aqui a gente tem as marcações, cada fabricante de plástico tem uma indicação de estiramento máximo. Isso daqui é um plástico que sofre uma pressão muito grande do grão dentro, então respeitar esses limites de estiramento é fundamental. É indicado que durante o processo de enchimento se use uma régua para que essa medição, nesse caso, não ultrapasse os 44 centímetros. Se ultrapassar, Laís, o que acontece? Ocorre um rompimento desse plástico, o que acontece? O risco é enorme, né? Se a gente for pensar que isso pode ficar em campo em torno de 6 a 8 meses, então isso vai sofrendo também a ação do tempo. Então o sol no plástico, chuva no plástico, ataques de animais. Se esse limite não for respeitado, ele faz com que fique muito mais frágil e uma das piores coisas que pode acontecer no campo é quando você tem um rompimento total. Então nós precisamos de pessoas muito bem treinadas para fazer esse trabalho. Em tendo uma boa equipe, em seguindo as boas práticas de armazenagem, os riscos são mínimos. E nós temos condições bastante favoráveis dentro do Silo Bolsa por ser uma armazenagem hermética, diferentemente de uma estrutura estática. Em todo o país, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a capacidade máxima de armazenamento é de 201 milhões de toneladas, mostrando que a produção brasileira de grãos mais que dobrou em 14 anos. Saltou de 149 milhões de toneladas em 2010 para 299 milhões de toneladas em 2024. Tudo isso tem despertado olhares de outros países, como os nossos vizinhos argentinos. A América Latina e a América é um continente produtor de alimento. E o que acontece? Se a Argentina e o Brasil juntam para quê? Para ter um grão de maior qualidade, ter traçabilidade e ter um valor agregado na Europa, que estão pedindo traçabilidade do grão, esta solução de digitalização do Silo Bolsa permite a traçabilidade e lhe permite ao produtor ter um produto melhor. E a combinação de Argentina e Brasil somos irmãos. E em quanto a tecnologia, a Argentina temos desenvolvido muito mais o saco do Silo Bolsa que o Brasil. Do momento certo da colheita até o transporte para a comercialização. Você vai entender agora os cuidados necessários para a produção do mamão. O trabalho é delicado. E as mãos precisam compensar na agilidade. É assim que a carroceria do trator vai ficando cheia de uma fruta que se colhe o ano inteiro. Mas com o inverno com temperaturas acima da média para a estação, tem aumentado a produção para o período. Todo ano colhe, né? Se colhe o ano inteiro, mas já que ele já está em alta, está com uma produção bonita, como você está vendo o pé, você tem que colher para fazer o pé se desenvolver mais e mais. Cada vez que você colhe, você vai florando e o pé é um processo. A irrigação natural, que já temos irrigado, né? Então isso estimula mais floradas e mais produção. Estamos em uma fazenda em Prata, a 80 quilômetros de Uberlândia. Por aqui, a plantação de mamão ocupa 35 hectares. Em duas variedades, Formosa e Havaí, também conhecida como mamão papaya. A primeira é maior, pode chegar até 2 quilos. A segunda se destaca pelo sabor doce e textura firme. Em comum entre as duas, o cuidado em todas as etapas da produção. Tem doce, tem geleia, mas geralmente o mamão é consumido como uma fruta fresca. Por isso, ainda é necessário muito cuidado mesmo depois da colheita. A fruta precisa ficar assim, na sombra, protegida do sol, já que o calor pode diminuir a vida útil do mamão. Tem todo um cuidado também na armazenagem, que é feita manualmente, para que não haja marcas na casca do mamão. Todo esse trabalho para garantir que a fruta chegue com qualidade aos pontos de venda. Minas Gerais ocupa a 5ª posição entre os estados produtores de mamão no país.
No estado, são pouco mais de 1.000 hectares destinados à produção da fruta, segundo o último levantamento do IBGE. A lista é liderada pelo Espírito Santo, onde está mais de 38% da produção brasileira, o que representa cerca de 426 mil toneladas colhidas. Foi para lá que o produtor Vitório Franzão precisou ir antes de iniciar o plantio na região do Triângulo Mineiro, em uma iniciativa pioneira. Eu conheci um plantio de um amigo meu lá no Amanhece, isso há 15 anos atrás. A gente estava tendo dificuldade naquela época, eu era cafeicultor, na época o café chegou a baixar para $45. Aí a gente viu assim uma necessidade de diversificar. Aí apaixonei pelo plantio e vim apanhando, aprendendo e tive que buscar assessoria lá no Espírito Santo. Na fazenda é possível encontrar pés em diferentes fases de produção. Nesta área de 10 hectares do mamão formosa, plantada há cerca de 3 meses, ainda está na época de florada e sexagem. A expectativa é colher 200 toneladas por hectare durante o ciclo de produção, que chega a 2 anos. A primeira colheita está prevista para daqui 7 meses. Nesta etapa, o foco é no controle de pragas e doenças e também na irrigação. Conforme você vê aí, tem 3 ou 4 mudas por cova. Elas vão ser selecionadas pelo botão floral. A gente vai selecionar qual é o hermafrodita. O mamão tem o macho, a fêmea e o hermafrodita. A gente deixa o hermafrodita. O hermafrodita ele tem o formato ideal para comércio. É mais grosso a parede da polpa dele, né? E é melhor para encaixamento e é aceito no mercado. O fêmea não é aceito no mercado. Uma fruta, você tem que ter aparência e sabor. E para colher bons resultados, é necessário driblar muitos desafios. Além das doenças que preocupam o produtor, mudanças climáticas intensas também podem prejudicar a qualidade e a quantidade da colheita. Na região, há um outro problema: a falta de mão de obra para atender toda a produção. Hoje, a gente está sofrendo esse problema de mão de obra nível Brasil, né? Então, isso sempre vai ser um gargalo para frente. Hoje, a colheita da cultura do mamão é manual, né? Cada dia mais a gente vai passar por esse desafio, mas ainda estamos conseguindo ter um bom resultado, né? A fruta doce tem garantido ao consumidor um preço que também agrada. Na Ceasa de Uberlândia, durante esta semana, o preço do quilo do mamão formosa era de R$ 3,61. O Avaí, R$ 5,87. Este ano, a expectativa é de maiores volumes da fruta e menores preços do que nos últimos anos. Mesmo assim, um faturamento que satisfaz também o produtor. Aqui nessa fazenda, a gente vem da pecuária, temos soja, estamos entrando com laranja e cana, e agora com mamão. Então, eu acho que se você tiver um pouquinho de cada coisa, você consegue driblar as crises, né? Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Agro Record News. Como você mede o desempenho da lavoura, acompanhando a performance ao longo do ciclo. E performance de alto nível é com Micro Essentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios e 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Governo, indústria e produtores fizeram um acordo para monitorar o preço do arroz. O Ministério da Agricultura e Pecuária se reuniu com representantes da indústria e de produtores de arroz e firmaram o compromisso de monitorar preços e estoque do produto em todo o Brasil. Depois de um consenso de que há arroz suficiente para abastecer o país, ele precisa chegar rápido à mesa do consumidor e com preço justo.
A medida acaba com a necessidade de leilão para a compra do cereal. Em junho, o governo realizou um leilão, mas o pregão foi anulado porque houve questionamentos sobre a capacidade técnica e financeira das empresas vencedoras. A falta de chuva no norte fluminense tem provocado um efeito negativo para a agricultura. O milho foi plantado há 45 dias. A lavoura é irrigada regularmente para manter o desenvolvimento da área. O sistema de irrigação foi um investimento alto, porém necessário. A necessidade foi extrema, então é um equipamento que a gente tem um custo bem mais baixo do que o tradicional. A gente, com um equipamento desse aqui, a gente consegue irrigar 100 hectares em 24 horas. E se a gente tivesse com os equipamentos tradicionais, nós teríamos que disponibilizar o dobro, às vezes o triplo de equipamentos para fazer uma irrigação dessa. A fazenda fica na zona rural de Campos, no norte fluminense. E hoje é referência no cultivo de soja e milho. A produção equivale a uma área de quase 200 campos de futebol. Para manter a boa produtividade, foi preciso planejamento. O milho, ele tradicionalmente é uma cultura que precisa de 5 milímetros por dia. Mas esse equipamento aqui também, ele tem uma tecnologia via satélite que a gente consegue tanto ver se tem algum bico entupido, se tem algum pneu furado, se ele está irrigando direito. E também esse equipamento via satélite, a tecnologia de hoje, a gente consegue também identificar, saber quando que a cultura precisa da irrigação. E o período de estiagem tem começado cada vez mais cedo no norte fluminense. Só para se ter uma ideia, no mês de abril choveu pouco mais de 12 milímetros. No mesmo período do ano passado, foram mais de 140. E o setor da agricultura é um dos que mais sofre com esta falta de chuva, porque o solo fica cada vez mais seco. Nós temos uma irregularidade muito grande na distribuição das chuvas na região. Nós tivemos, por exemplo, o mês de março com 3 vezes a média mensal e, no entanto, no mês de abril houve um terço daquela média, daquele referente àquele mês, né? Isso também com reflexo nos meses de maio e estamos em junho, também com reflexo. Tivemos praticamente um outono sem chuva, exceto algumas chuvas isoladas na região, que tem um reflexo muito grande em todo o setor produtivo do agro da região. Isso tem um impacto grande nas plantações que ficaram aí, que ocorrem nesse período, né? Também no desenvolvimento de algumas culturas nesse período, não só na questão do agro, também da agricultura, também na pecuária, com reflexo grande na questão das pastagens, né? Obrigando aí o descarte de animais precocemente e muitas vezes a redução drástica na produção de leite, um impacto realmente de grande porte na região. Há quase 90 dias não chove de forma efetiva no norte do estado do Rio. Esta lavoura fica na localidade de Sapucaia. A cana foi plantada em fevereiro, mas a falta de chuva impediu a brotação. Os impactos da escassez hídrica serão sentidos na safra da cana-de-açúcar deste ano. O período normal de plantio de cana na região vai de fevereiro até meados de maio, né? Então esses plantios que foram efetuados no final desse período não estão conseguindo brotar, são investimentos altos que são feitos, cerca de R$10 mil por hectare. Isso refletirá no plantio, na produção de cana da próxima safra. Eu diria também que um reflexo também que seria um período que a cana ainda estaria desenvolvendo, um reflexo também nessa safra e atrasando um pouco também a safra, porque muitas vezes à espera de um período chuvoso para que as lavouras que foram cortadas rebrotem para a produção. Isso ocorre também um impacto na safra atual. Tramita no Congresso Nacional um projeto para reconhecer como região semiárida a extensão territorial de 22 municípios do norte e noroeste fluminense. Nestes locais, o déficit de chuva segue até setembro e isso preocupa, principalmente quem não tem sistema de irrigação. Essa questão da irregularidade do clima da região já é um pleito antigo, inclusive está sendo pleiteado junto ao Congresso Nacional, uma caracterização para clima semiárido aqui na região. Isso é quando tem essas incertezas, sem ter um processo de irrigação. O Mato Grosso é o maior produtor de gergelim do Brasil. O estado é responsável por 66% da produção nacional. Entre as grandes produções de soja, milho e algodão, uma semente ganha espaço nas áreas de cultivo de Mato Grosso, o gergelim.
Mas não se engane pelo tamanho e pela aparência modesta, pois a nova cultura já colocou o estado em destaque no cenário nacional. Atualmente, Mato Grosso é o maior produtor de gergelim do Brasil. Segundo informações da Conab, a área plantada no estado na safra 23-24 mais que dobrou em relação à safra anterior, chegando a 382 mil hectares de cultivo. A expectativa da Conab é de uma produção de pouco mais de 191 mil toneladas de gergelim em Mato Grosso, o que equivale a 66% da produção nacional. Mas ainda existem muitos gargalos para o cultivo da semente, como a taxa de perda durante a colheita e as adequações necessárias para atingir as exigências do mercado internacional. Para isso, a Embrapa Agro Silvio Pastoril desenvolveu uma pesquisa a fim de trazer recomendações técnicas para a produção de gergelim em Mato Grosso. Com base no nosso projeto de pesquisa, que foi desenvolvido do ano de 2022 até o início desse ano, nós já tivemos resultados bem interessantes. Algumas recomendações que a gente já tem segurança para passar, por exemplo, densidade de plantio, a gente percebeu que a densidade de 6 quilos de sementes por hectare é um valor favorável para conseguir uma população de plantas, para garantir um bom stand, principalmente pensando na competição de plantas daninhas, espaçamento entre linhas de 0,45 metros. Alguns herbicidas também a gente fez alguns testes, a gente obteve resultados de herbicida pré-emergência e pós-emergência também. Tivemos indicação de cultivares que tiveram melhor desempenho, nós obtivemos um resultado muito positivo para cultivar a Anaí, que é uma cultivar da Embrapa. E percebemos também, em relação à colheita, alguns ajustes que a gente pode fazer para reduzir as perdas na colheita, que é hoje um dos principais problemas para a adesão da cultura. E dentro desses ajustes, a gente percebeu que culturas, as espécies, na verdade, com menor porte e com a característica de ter um fruto semideiscente são as que têm a menor índice de perdas na colheita. O controle de plantas daninhas também é um dos principais desafios para os produtores e que tem sido foco da pesquisa da Embrapa. Atualmente a nossa pesquisa é voltada para atender as principais respostas que o mercado exige, que aí cai muito dentro dos temas a pós-colheita, a parte de colheita mecanizada, perdas na colheita basicamente, e controle também de plantas daninhas. Mas nós temos várias áreas de pesquisa aqui, né? Então, na verdade, nosso projeto ele é multidisciplinar e busca atender a essas principais respostas, visando promover o crescimento da cultura, que hoje é centralizado na região do Vale do Araguaia, principalmente no município de Canarana. A questão de ser uma cultura que ela é resistente à seca, isso também foi um ponto positivo. Ela é uma ótima opção para safrinha. Se a gente comparar o valor do milho, por exemplo, que é a espécie, a cultura que é competitiva com o gergelim, ele tem um valor muito mais atrativo hoje no mercado. Então, todas essas condições são muito favoráveis e que favoreceram a cultura expandir tão positivamente aqui no estado. E nós, como pesquisa, temos a intenção de favorecer esse crescimento. Para este consultor de vendas, especialista em comercialização de gergelim, a semente traz grandes oportunidades para o estado de Mato Grosso, principalmente durante os períodos de entre-safra. É uma cultura que ela é muito rústica, entendeu? Ela precisa de menos água, ou seja, a recomendação hídrica dela é bem menor do que outras variedades, outras culturas, né? Ela se encaixa muito bem numa janela onde o milho não vai mais. Por exemplo, o milho até 15 de fevereiro é ideal, passou dali já é risco. E o gergelim, por precisar de menos água, 15 de fevereiro a 15 de março se encaixa muito bem ainda, tendo ótimas produtividades. Muito rústico e se adapta nessa janela. Este produtor rural encontrou no gergelim uma alternativa na sua produção e afirma que na próxima safra continuará o plantio da semente. Essa cultura entrou como alternativa para complementar o nosso sistema de produção, uma vez que a cultura do milho, a gente está enxergando, né, que infelizmente ela não está entregando uma boa rentabilidade ao produtor. Então nós enxergamos o gergelim como uma boa alternativa para a gente poder complementar o nosso sistema de produção. Felizmente tivemos a surpresa muito grata dentro da produtividade obtida aqui, dentro desse talhão, próximo a 900 quilos por hectare, o que foi bastante expressivo, uma vez que a gente está num talhão aqui onde nos últimos 2 anos o milho apresentou uma produtividade abaixo das 90 sacas por hectare. Possivelmente aí na próxima safra a gente vai aumentar a área de produção agora realmente em área comercial e com certeza pensando na área que seria destinada ao milho,
o gergelim possivelmente ocupa em torno de 30% a 50% dessa área. As expectativas agora são de abertura do mercado internacional, especialmente a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A China, para você ter uma ideia, ela consome 3,5 milhões de toneladas por ano. Dessas 3 milhões e 500 mil toneladas, 950 a 1 milhão ela precisa importar. Então imagine se a gente conseguir abrir esse mercado de exportação, vai abrir mais um mercado para o produtor brasileiro exportar esse produto, né? Mais uma vez, o queijo argentino foi o grande campeão da Expo Queijo, realizada em Minas Gerais. 1.100 concorrentes de 14 países disputaram o prêmio. Pela segunda vez consecutiva, o argentino Maurício Coule venceu o concurso internacional de queijos artesanais com o produto 4 Esquinas, concorrente na categoria de leite de vaca pasteurizado de casca tratada. 1.100 concorrentes de 14 países disputaram o Super Ouro na edição deste ano, somando quase 7 toneladas de queijo. É maravilhoso, não? Não pode explicar como pode viver isso. E, bueno, muito feliz deste queijo, porque é um queijo que eu faço muito tempo, mas tem agora mais reconhecimento, cada vez mais a gente conhece mais a ele, cada vez mais. É um queijo que eu faço na Suíça, que tem cristal adentro, tem uma duração de 12, 15 meses. E meu sonho é poder pegar o queijo dele, ele queijo aqui, para que a gente possa experimentar no Brasil. Nossa queijaria é muito pequena, mas no futuro queremos fazer também exportação para que a gente possa conhecer em toda a Latinoamérica o queijo. Os produtores de Minas Gerais levaram mais da metade das medalhas de ouro, com 24 das 41 primeiras colocações. A competição tem o apoio do governo de Minas. Esse concurso de queijo, o maior da América Latina, de importância fundamental para o setor, e muito feliz com os resultados. Das 41 categorias, 24 ouros vieram para Minas Gerais, mostrando a força do queijo mineiro, a qualidade do queijo que produzimos aqui. Mas mais do que isso, não está atraindo todos os parceiros. Tivemos premiações de vários países, de vários estados, mas os mineiros mantendo aqui a liderança da medalha de ouro, da qualificação, mostrando que com trabalho, com a aproximação do campo, fazendo um trabalho conjunto com a iniciativa privada. Em 2022, mesmo a gente já participou da Expo Queijo. E graças a Deus a gente já conseguiu a nossa primeira medalha de prata. E ano passado, mais uma vez, a gente conseguiu 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de bronze ano passado. E esse ano, novamente, Deus nos... Os queijos foram apresentados aos júris sem qualquer indicação de origem. Uma paixão. A gente faz um berçário das abelhas para poder fortificar elas, para elas terem uma proporção de abelha grande, para elas poderem ir para campo para trabalhar, para poder produzir o mel. Nos últimos anos, Porto Velho tem visto um aumento na produção agropecuária e isso inclui a produção de mel. Em 2023, esse número superou 30 toneladas. Os dados não são precisos, pois muitos pequenos empreendedores ainda não são cadastrados pela Semagric. E em época de queimadas, essa ação prejudica a criação das abelhas e a fim de oferecer alternativa econômica também é uma atividade sustentável e com muita importância para o meio ambiente. As abelhas são fundamentais para a natureza e também para a alimentação do ser humano. Esse daqui é de uma florada que só tem no estado de Rondônia mesmo. Em qualquer lugar do Brasil vocês podem procurar, não vai ter essa florada aqui, que é a florada do hortelãzinho. Conta pra gente o que tem de especial nesse mel aqui. Tem 32% de vitaminas e sais minerais, né? Vocês estão comendo uma coisa que é rico em vitamina e proteína, né? Uma colher de sopa dessa daqui durante o dia tem todos esses 2 tipos de vitamina que eu falei, né? Proteína, sem contar que é um alimento que hoje em dia as pessoas não tem o mel como um alimento, tem o mel como um remédio, né? Mas na realidade o mel ele é um alimento para se comer todo dia, se alimentar durante o dia, à tarde e à noite.
E as abelhas que tem aqui, elas são de qual espécie? Elas picam, elas trazem algum malefício? Sim, as abelhas que tem aqui, elas são as abelhas apis, né, com ferrão. Aqui nós tem também uma ali sem ferrão, mas a nossa abelha é com ferrão. Elas picam e doída. Qual a diferença da abelha com ferrão, né, para a abelha sem ferrão? A diferença da abelha com ferrão é que ela ferra, né? Ela pica, né, na realidade. E a abelha sem ferrão, ela não pica e ela é menor, né? O mel é de qualidade, né? Da abelha sem ferrão é sem igual. Tanto é que para colher ele a gente colhe na seringa. E já da abelha com ferrão, a gente bate o mel. Esse aqui é da abelha com ferrão? Esse é da abelha com ferrão. Para finalizar essa matéria incrível sobre mel, sobre abelhas, a gente não podia ir embora sem experimentar do mel de qualidade que foi colhido faz uma semana, não é mesmo? Uma semana que nós colhemos, eu e o seu Carlos Pascoal, nós colhemos esse mel aqui. Eu vou ficar devendo a colheita, eu vou ficar na melhor parte, que é a parte de comer. Vamos lá? O Agro Record News termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Agro Record News. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.